Olá, eu sou a doutora Leusiane e em parceria com o videomaker Leonardo Albergaria, resolvemos criar o canal voltado para a fisioterapia chamado LL Físio. No vídeo de hoje falaremos sobre os pacientes de Covid-19 que não necessitam de terapia intensiva. LL Físio. Fisioterapia com amor. A atuação do fisioterapeuta envolverá basicamente a educação sobre a doença e o processo de tratamento, além de ações da fisioterapia na prevenção do agravamento dos sintomas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os casos leves da Covid-19 podem ser interpretados como uma infecção não complicada, que envolverá o trato respiratório superior, expressa por sintomas inespecíficos como febre, fadiga, tosse, com produção ou não de secreção, inapetência, mal-estar, miastenia, congestão nasal, anosmia, dor de garganta e cefaleia. Mas raramente podem surgir sintomas como náuseas, vômito e diarreia. Entretanto, idosos e pacientes imunocomprometidos podem apresentar quadro clínico menos característicos. No tratamento da fisioterapia, haverá exercícios respiratórios. As ações podem incluir adequação postural, manutenção da amplitude de movimento e exercícios físicos aeróbicos leves. Considerando as questões de segurança durante a pandemia, em alguns casos, essa assistência pode ser feita com auxílio de vídeos, manuais ou consultas de telemedicina. Mesmo em isolamento, esses pacientes precisam estar sob vigilância ativa e contínua, sendo indicado o acompanhamento do quadro a cada 48 horas ou sempre que necessário, preferencialmente à distância, sendo a consulta presencial indicada somente quando o exame físico for necessário. Uma vez isolados, uma alternativa para assistência a esses pacientes pode incluir a teleconsulta ou telemonitoramento. Conforme a resolução 516/2020 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o fisioterapeuta deve identificar em cada paciente quais são as particularidades que indicam ou não a realização de intervenções, assim como determina qual será o tipo de intervenção prescrita. Em alguns casos, o fisioterapeuta poderá realizar acompanhamento, monitoramento ou orientações à distância, garantindo sempre a segurança do paciente. Por exemplo, por meio do telemonitoramento, como mencionado anteriormente. Em outros casos, quando houver doenças associadas, a intervenção poderá ser presencial e, quando esta for indicada, as atividades devem ser realizadas em ambientes arejados. De modo geral, objetiva-se prevenir os agravos musculoesqueléticos, melhorar os sintomas respiratórios e proceder o rastreio para identificação ou não de hospitalização, com base na avaliação da dispneia e da saturação de oxigênio. Importante ressaltar: o fisioterapeuta, em atendimento presencial, deve estar sempre atento ao uso correto dos equipamentos de proteção individual, o EPIs, como a utilização de máscara N95, em virtude de procedimentos que podem gerar aerossóis. Além disso, é preciso fortalecer os cuidados em relação às medidas para evitar o contágio. A seguir, serão apresentados os recursos de fisioterapia para pacientes com Covid-19 leve,
agrupados em exercícios terapêuticos e fisioterapia respiratória. Os exercícios terapêuticos serão: durante a fase de isolamento, esses pacientes naturalmente aumentam o tempo que ficam em posição sentada ou deitada, o que pode contribuir de forma expressiva para maior intolerância ao exercício, redução de força muscular, prejuízo de tosse e expectoração, maior risco de trombose venosa profunda, especialmente em indivíduos que fazem parte do grupo de risco, como idosos e obesos. Dessa maneira, a fisioterapia deve ser baseada em uma avaliação abrangente das condições de saúde do paciente e dos objetivos terapêuticos. Quando indicado o exercício físico, os protocolos de exercícios terapêuticos devem ser realizados em intensidade de até 3 METs, ou que não induzam a sensação de espineia maior do que 3 na escala de Bork, modificada a CR10. Evidências sugerem que pacientes com tempo diagnóstico de COVID-19 igual ou menor que 7 dias e ou tempo entre o início dos sintomas e o surgimento da dispneia leve igual ou menor que 3 dias apresentam chances de evolução rápida para estados mais graves. Portanto, pacientes devem ser encorajados a manterem-se funcionais, realizar exercícios simples ou de atividades de vida diária para evitar permanecer muito tempo do dia em atividade ou em posturas sedentárias. Relacionado à fisioterapia respiratória com condutas respiratórias, de acordo com recomendações internacionais recentes, os pacientes suspeitos ou confirmados com COVID-19 que apresentem sintomas leves e sem comprometimento respiratório importante, a terapia de remoção de secreção não está indicada. De fato, na fase inicial da doença, a indicação para a terapia de remoção de secreção é mínima, uma vez que esses pacientes parecem não apresentar hipersecreção pulmonar. Dessa forma, o fisioterapeuta deve estar atento à otimização da ventilação e oxigenação desses pacientes. Em pacientes com prejuízo de tosse e dificuldades de expectoração, recomenda-se o uso de técnicas de remoção de secreção. Apenas para pacientes hipersecretivos estão indicadas técnicas como ciclo ativo da respiração e a terapia com pressão positiva expiratória. O huffing exigido ao final da técnica de ciclo ativo da expiração deve ser feito seguindo os mesmos cuidados e recomendações da etiqueta de tosse durante a terapia de remoção de secreção. A terapia de expansão pulmonar também está indicada para auxiliar na terapia de remoção de secreção, em virtude do aumento do volume corrente, facilitar a expectoração. Com exceção de pacientes com hiperinsuflação pulmonar, aos quais os recursos e técnicas de expansão pulmonar não são indicadas. Nestes casos, os pacientes deverão utilizar máscaras cirúrgicas ou máscaras de tecido caseira durante a realização das técnicas, além de todo o cuidado do profissional em relação ao uso correto dos equipamentos de proteção individual, o EPIs, ser essencial. Durante os atendimentos de fisioterapia respiratória, deve-se praticar a etiqueta de tosse de higiene. Recomenda-se que o paciente vire a cabeça para o lado, tussa em lenço de papel descartável, sendo desejável que o fisioterapeuta mantenha a distância maior ou igual a 2 metros, fora da zona de explosão e do sentido da tosse e expectoração. O descarte do papel deve ser realizado em lixeira fechada e separada, e a lavagem das mãos é imprescindível após esse procedimento. Outro ponto importante a ser comentado é sobre o uso de dispositivos auxiliares de fisioterapia respiratória, tanto para terapia de expansão como para remoção de secreções. O uso desses instrumentos pode ser considerado como
de alto risco para a transmissão das doenças, devido ao potencial da disseminação do vírus. Da mesma forma, as técnicas de drenagem de secreção e alteração do fluxo respiratório devem ter sua aplicação limitada pelos mesmos motivos. Quando utilizados, a desinfecção desses dispositivos deve ser realizada seguindo as recomendações da OMS, Anvisa e CDC para desinfecção desses artigos semicríticos, empregando no mínimo desinfecção de alto nível. Para isso, recomenda-se o uso de desinfetantes listados na RDC, número 35 da Anvisa. A Sobrafir recomenda que o fisioterapeuta avalie a real necessidade de atendimento presencial ou à distância nos casos leves da Covid-19, considerando a individualidade de cada paciente, como sintomas respiratórios, comorbidades e risco de evoluir com limitações funcional. Em pacientes com indicação para atendimento presencial, deve-se evitar contato desnecessário e seguir as recomendações para proteção individual e higiene. Agradeço a todos vocês por assistirem o vídeo de hoje que apresentamos com o intuito de aumentar nosso conhecimento a respeito do Covid-19 e das situações que tanto a fisioterapia como os acompanhantes dos pacientes, como toda a equipe médica, poderá atuar promovendo a melhor qualidade de vida desses pacientes, tanto quando estão internados na Covid-19, quanto nos momentos pós-Covid, para que haja uma reabilitação funcional adequada de acordo a cada caso clínico. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Não esqueçam de curtir cada vídeo postado por nós, que é feito com muito amor. Obrigada. Tchau. Produção. Se inscreva em nossas plataformas. LL Físio. Fisioterapia com amor. Não esqueça de dar o seu like e curtir o canal. Muito obrigada, até o próximo vídeo.